coisas, eu não vou dividir aqui, elas acontecem antes. Tá. Tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. Por isso que eu falo, consciência que cura. Quando a consciência rola, e a consciência não é racional, é algo que eu venho falando esses dias todos, é assim que a coisa acontece. Assim. Só que existe um processo de maturação para o nascimento de um filho. Esse bebê tá em gestação. Então entenda a sua ansiedade e não se cobre querer fazer este parto antes da hora. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Então vamos lá. Perfeito. Que fome é essa de acalmar a ansiedade? Qual é a ansiedade? Em relação ao que você está ansiosa? Tá, eu tô ansiosa em relação, tô fazendo o Mano Master, né? Tá. E eu percebi, eu tô fazendo a psicanálise também, tô fazendo as duas mentorias, e eu caiu a ficha, então, da ansiedade, porque eu elaboro, agora que eu acalmei e consegui trabalhar um pouco a comunicação, né? Hum. Eu tô me atropelando, entendeu? Eu tô me atropelando para responder, eu tô me atropelando e eu senti que pegou a ansiedade. Eu não tinha entendido ainda se era porque eu não tinha entendido o conteúdo, mas eu entendi. Então eu percebi que é ansiedade mesmo e eu não tô conseguindo elaborar essa ansiedade, assim. O corpo treme Tá. quando eu penso nisso. Agora eu comecei a me perceber o que que é a ansiedade de verdade. É isso mesmo, tem toda uma reação no corpo físico. Mas deixa eu falar. Isso, Você me falou uma coisa que eu quero validar com você, tá? Porque assim, você tá. falou, agora que eu consegui trabalhar a comunicação, Uhum. eu percebi. Só que assim, olha, não sei se você estava escutando, se você já estava conectado ou não, quando eu comecei a falar da importância da gente conseguir ser claro, né, Claro. no que a gente vai fazer, no que a gente vai falar, porque a ansiedade, ela tá porque a gente não sabe por qual caminho vai, a gente não tá atrapalhado. E assim, ó, por mais que você tenha dito para mim que você conseguiu trabalhar a comunicação, eu não entendi nada do que você quer perguntar. Então, assim, ó, você acredita na sua cabeça que você conseguiu Sim. trabalhar a comunicação. Eu não estou dizendo que você não Uhum. pode não ter melhorado. Pode ser que fosse mais complexo antes e você já está melhor agora. E legal, esse é o caminho. Mas tem que melhorar. Por quê? Porque eu não entendi qual é a sua questão. Então, o que É é que o assim, comunicar? Ó, só para a gente validar. O que é o comunicar? O comunicar é fazer com que. Comunicar é a relação. É com, né? Como é que eu comunico o que quer que seja, porque senão nem meu sim. namorado vai entender o que eu quero. E aí depois eu tô brava porque ele não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, mas ele não entendeu o que eu quero. Então, assim, Sim. esse processo da objetividade, da clareza, é para tudo. Então, se você está tentando comunicar e eu não entendo, a comunicação de você para mim, se eu não entendi, não teve Não comunicação. foi clara. Não foi Isso, clara. exato. Aí você fica acreditando que foi, mas só aí, porque eu não compreendi. E eu tô aqui super falando sobre isso, porque aqui é o contexto. Mas as pessoas não vão nem conseguir te atender direito num supermercado, por exemplo. Porque, Sim. eu quero fruta, tá? Mas qual fruta a senhora quer? Não, eu Qualquer quero uma. abacaxi, mas eu quero banana, tá? Mas a senhora quer banana ou abacaxi primeiro? Não, primeiro eu Sim. quero ver onde tá o abacaxi. Não, primeiro eu quero qual tá mais perto. Entende que são Tá. maneiras de comunicar. Então, vamos, claro que o exemplo foi horrível da banana e abacaxi. Mas Claro. enfim, né? Qual é o que te traz a ansiedade? No quê? Tá. Então, conseguir elaborar melhor assim o que eu quis comunicar, então. É Isso. que na outra vez que eu falei contigo, eu estava me chicoteando por causa da comunicação. Tá. Mas aí depois eu escuto quase todos os dias a live que eu tive contigo Tá. e eu compreendi que a comunicação que eu joguei aquela outra vez era sobre falar do humanoterapeuta, de todas essas técnicas, enfim, que a gente estava aprendendo a recém, e eu estava assim enlouquecida, porque eu queria que todo mundo entendesse isso, Sim, né, e eu viesse lembro. para o meu mundo.
Então, continuei nos estudos, tudo ficou mais claro, a prática, né, que é muito importante, me ajudou porque daí a gente está falando para quem quer ouvir, para quem está nos Uhum. buscando, e as pessoas entendem independentemente da maneira que a gente fala, né, Entendi. essas que buscam a gente, porque Isso. a gente já consegue identificar o que também elas buscam, né? Claro. Então, Então ficou é mais isso que claro, eu você tô bem falou, que tranquila. melhorou com a comunicação. Você começou a comunicar sobre as terapias com aquelas pessoas que querem falar sobre terapias. É isso que melhorou. Isso, Legal, isso. E aí eu legal. consigo separar que quando eu entro no assunto e eu vejo que a pessoa não está querendo, a gente meio já tem aquele sistema automático, desliga e segue o fluxo e tudo Legal. bem, não sou, né? Então, assim, Tá, essa ansiedade da comunicação tá. melhorou e eu já consigo fazer certinho. Legal. Quer dizer, E achava que conseguia. E a ansiedade está pegando agora porque eu tenho me percebido ansiosa, mas eu não entendi o que que era ficar ansiosa. Eu não sentia no meu corpo, eu sentia só na cabeça. tá. Eu pensava, na verdade. Então, no corpo eu não sentia. E agora eu tenho feito esse caminho que a gente vai buscando, né? E se conhecendo melhor, me conhecendo melhor. Então, eu acabei tendo percepções do meu corpo de como eu me sinto quando eu estou ansiosa. Então, agora eu sei de fato quando eu estou ansiosa. E Legal. agora eu estou muito ansiosa. Por Tá. quê? Porque a gente tem todas as atividades para entregar. E aí, o que aconteceu? Eu fiz na ansiedade, eu tive tempo, aproveitei esse tempo e baixou um download, assim, né, do que eu tinha que fazer, daí eu entendi o que eu estava fazendo no Humano Master. E aí eu falei, cara, vou entregar, já tenho tudo pronto, o que eu estou esperando? Tipo, vamos, Diana, sabe? Então, aquela cobrança. E ao mesmo tempo também, calma, que tudo tem seu tempo, ninguém planta a semente e colhe o fruto no outro dia. Então, assim, tá difícil de eu conseguir puxar o freio de mão dessa ansiedade, porque eu já tô, eu já tô conseguindo visualizar mentalmente muito à frente. Eu tô querendo estar muito à frente. Eu tô vivendo lá na frente. Então eu tô me puxando, calma, que essa vai ser a sua história daqui a algum tempo. Quanto tempo? Não sei. Então Tá. isso me gera um pouco de sufoco, entendeu? Eu tô meio Entendi. fora do ar, assim, por causa Entendi. disso. Então, é assim, ó, Melhorou? Diana. Melhorou, melhorou. Melhorou Entendi. a É porque, comunicação? na verdade, exatamente, é porque assim, eu não estava me recordando, eu recordava de você. Teve até alguma questão do pai, não teve? Teve. Teve. Então, mas eu não me recordava dessa parte toda da comunicação. Então, você falou como se eu soubesse. Eu sabia, mas eu não me recordava. Por isso que eu não consegui Então, quando você me traz essa clareza, Claro. a gente parte daquele ponto para frente. Aí ficou mais claro. Isso. Ok. E Lá eu me agora? sentia 25% humanoterapeuta. Hoje, 9, 10 meses depois, eu me sinto 95, 90. Ontem caiu mais uma ficha, então agora eu já subi para 98,8% Opa! Que humanoterapeuta bom! e a transição já aconteceu. Que bom. E essa transição eu pensava que ia ser daqui 2 anos, entendeu? Entendi. Talvez por isso que eu. É. Aí, o que que acontece? É assim, no plano, aqui falando de espiritualidade, tá? Para todo mundo, e vou trazer o seu contexto aqui. Mas assim, Sim, no plano sutil, e aí tem vários níveis de plano sutil, não vou dar aula agora, então você está entendendo, as outras pessoas têm o plano sutil, que é o não físico, e no plano sutil tem vários níveis, né? O plano astral, o plano espiritual, enfim, e vários níveis de cada um deles. Ok. As coisas, eu não vou dividir aqui, elas acontecem antes. tá, Tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. Então, tá, já tá, sim. aconteceu no plano sutil, você já tem Uhum. você já tem a percepção, porque tem gente que, mesmo que já está realizado no plano sutil, seja coisa boa ou coisa ruim, gente, para qualquer coisa, né? Também, às vezes já está realizado lá, ainda não materializou, mas a pessoa não tem a percepção.
Isso é um caminho, é um estudo, é um autodesenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento da própria mediunidade, sensibilidade. Tá. Você já tem a percepção, então você está num nível à frente, mas não é que é à frente porque é melhor, porque não necessariamente é melhor, porque perceber e não saber o que fazer com isso não é melhor, entende? Você só tem a percepção do como já está nesse plano sutil. Então, ele já está, já aconteceu. Você mesmo falou, a transição já aconteceu. Então, só que ele ainda não materializou. Ele já aconteceu para você e para todas as pessoas. Por isso que a gente fala que o livre-arbítrio a gente tem só mais ou menos. Porque depois que já está realizado no plano sutil, é só uma questão de tempo para materializar. Tá? Então, a gente precisa trabalhar por onde? Por outros planos. Isso é a metodologia humanoterapeuta. É trabalhar lá no sutil, antes da materialização da doença. Em alguns casos dá, outros casos já startou e já está na matéria. Tá? Matéria não física, veio mas o tudo campo muito físico. Ó, caiu tudo muito rápido em mim e aí veio assistido e veio sala comercial e tudo bem perfeitinho. Tipo, é uma resposta muito rápida. Porque para o embora universo não tem tempo e espaço. Porque a consciência que cura. Quando a consciência rola e a consciência não é racional, é algo que eu venho falando esses dias todos, é assim que a coisa acontece. Assim. Só que existe um processo de maturação para o nascimento de um filho. Ó, engravidou. Filho já está na barriga? Já. Ele já existe? Sim. Mas já dá para tirar ele de dentro da barriga? Não. Está gestando este filho. Então, coisas acontecem para que esta terapeuta, humanoterapeuta, ou parceiro, o que quer que ela tenha que ser da história dela, possa nascer. Ela está gestando. E gestar implica em ter todos os membros. Não dá para vir só com um pedaço, porque senão vem com dificuldade de manifestação. Então, toda criança ou toda a pessoa que vem com algum tipo de dificuldade, ela tem dificuldade de se manifestar no planeta Terra, né? Porque aqui as pernas fazem diferença? Faz, aqui é tudo aterrado. Aqui a gente ainda não sabe levitar. Então, gestou, mas se viesse com uma parte não tão desenvolvida, vai ter mais dificuldade nesse processo, né? Nessa vida que se inicia. Tá. Então, a gente precisa pensar que tudo que tá no micro tá no macro, é tudo igual. Quando a gente entender pensar isso, quando a gente aprender a pensar isso, que é uma das leis de Hermes, cara, tudo é igualzinho. A célula e os planetas são iguais. Sim. Né? Então, cada coisa é viva e tem os membros e tem funções dentro de cada área daquilo que a gente estabelece. Então, vamos lá. Então, você já tem. Então, a coisa já está acontecendo aqui. Além dela estar acontecendo aqui, ela acontece antes no plano sutil. Aí algumas pessoas não têm percepção disso, você já tem a percepção disso, e isso começa a se materializar em alguns pontos, mas todos os membros não estão prontos. Sim. Por isso que vem um cliente, 2 clientes, vem a sala, mas eu ainda não sei alguma parte, porque essa outra parte depende desse outro órgão estar desenvolvido. Pensa que isso é um ser vivo, e é. Tá. É vivo. E assim como tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. É um bebê que ainda precisa de alguns cuidados, ainda vai precisar da mãe por muito tempo, até ele crescer, até ele começar a dar os primeiros passinhos. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai exigir mais ainda da mãe, porque ele vai cair. E aí você vai ter que estar lá. Por isso dá muito trabalho, o começo de um negócio. Aí chega uma hora que ele começa a crescer e aí ele começa a querer dar uma passeadinha. Aí sabe o que acontece com a mãe? A mãe sofre, mas precisa deixar esse filho crescer, ir na casa da tia, ter uma namoradinha. E aí você começa a isso crescer e você tem que soltar. É um pouco do que eu faço com o Espaço Humanidade como humanoterapeuta. Era tudo comigo, só tinha eu.
cuidando de tudo. E quem trabalhava comigo eram só os terapeutas que estavam debaixo da minha asa, dentro do espaço. Quando a gente cria a mentoria com a possibilidade da parceria, né? São pessoas que como se fossem os nossos terapeutas distribuídos pelo mundo. Eu, mãe, fico, ai, meu bebê, vai, meu Deus, vamos cuidar direito dele, lá do outro lado do mundo. E aí eu tenho as mesmas dores da maternidade. Então, são dores do parto. Agora tem que nascer. Como é que a gente pode fazer para nascer com parto com menos dor possível, que seja mais saudável possível? É igual. Quando vocês sacarem que tudo na vida é assim, vocês vão se comportar com as mesmas dores de pai e mãe. Que, ai, meu Deus, agora tá muito... Ai, eu tenho que parir esse filho, agora tem que nascer, porque agora não pode voltar para trás, porque já tá no meio do caminho, como diz minha mãe. Aí, ó, não é assim que acontece? Então, quando vocês entenderem isso, fica tudo mais fácil. Então, você já tá grávida, esse filho tem uns Sim. membrozinhos e ele tá devagarzinho se manifestando, se materializando. O processo de gestação e de nascimento é diferente, claro, mas tem as mesmas vontade de ver o rostinho, de ver tudo pronto e ao mesmo tempo dá um pouco de medo. Aí, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou dar conta de tudo que acontece? Aí quando nasce tem um monte de coisa para fazer e eu achei que essa é só a parte gostosa, mas não é, porque esse nenê chora, toca o telefone a hora que não deve, no meio da live tem que ligar alguém aqui, me atrapalha, eu tava fazendo... É igual. Quando a gente entende isso, cara, você não entra em profundo desespero. Você ficar ansiosa no movimento de eu quero que isso aconteça, que legal. Mas respeitar, o filho não dá para nascer de 6 meses. Porque se ele nasce, e acontece algumas vezes, né? Como é super difícil. É difícil para a mãe, é difícil para o bebê, é difícil para os médicos, a adaptação. Às vezes, depois de mais adulto, tem alguns pequenos problemas, ou não, depende, né, de toda a manifestação ali. Então, por que eu tô falando isso? Esse bebê tá em gestação. Então, entenda a sua ansiedade e não se cobre querer fazer este parto antes da hora. Entende o que eu quis dizer? Eu fui bem no profundo. Entendi. Mas assim, Entendi. tá normal a sua ansiedade, porque você já tem a percepção desse bebê. Sim. Desta terapeuta que vai nascer, que já nasce, né? Que está em desenvolvimento, no sentido de nascimento mesmo, né? Então ela vai nascer, é uma criatura terapeuta, né? E ela nasce, Sim. e o seu espaço vai precisar de você. E aí é que tá. Então, é natural que você tenha ansiedade, você está se preparando para tudo, estou estudando, estou vendo como é que vai ser, o que eu vou fazer quando esse momento chegar. E aí você só vai saber mesmo na hora que ele chegar. Que aí você sabia Inclusive... tudo, só que aí você percebeu que vai que Inclusive, foi. olha só a percepção que eu tive agora, que quando eu joguei isso, eu estava esperando a tua chamada. Quando eu vi a tua chamada no celular, eu me senti, a primeira vez, eu senti a criatura da ansiedade pulando, que deu um tum aqui. E eu fiquei, meu Deus, atendo, não atendo, não atendo. E agora, será que eu vou saber explicar? Aí eu respirei fundo e disse, senta aí, sabe? Aí eu dei o nome, aí eu falei, cara, ela já tava pulando aqui a ansiedade que tava pedindo pra te chamar, sabe? Percebe que ela não precisa ser destruída, que quando eu converso Sim. com ela e eu entendo ela e eu dou consciência para ela, porque ela não sabe, ela é um pedacinho seu que não sabe tudo isso, ela não tem consciência, você é o Deus dela. Você criou esta ansiedade, portanto, ela nem é boa nem é ruim, conforme ela só se manifesta, conforme você vai dando consciência para ela, ela passa a ser a sua aliada. E não. Às vezes ela me ajuda, porque quando ela pula, agora eu entendi ela completamente. Fala, calma, que a gente tá junto, calma. E aí você vai dando, eu fui dando consciência para ela. E ela vai se acalmando, entendendo que a gente não quer destruir, porque nada quer ser destruído. Né? Quanto mais a gente tenta destruir alguma coisa na nossa vida, mais aquilo pula para cima da gente, né? Sim. Então você só dá consciência para ele, vai acalmando e entende que tem hora que você vai ficar neste momento, nesse processo, mais ansiosa e tá natural. Porque se você tenta controlar ou tenta... O controle, ele é sempre ruim.
O equilíbrio é Tá. bom. O controle nunca vai dar boa coisa. Querer controlar tudo vai entrar em dor. Equilíbrio é diferente de controle. É completamente Equilíbrio. diferente de controle. Tá. Então, na ansiedade, quer seja do seu movimento, quer seja do outro, equilíbrio. Se você tentar controlar a ansiedade, é como se você tentasse pegar um cachorro raivoso e quisesse controlar ele na hora da raiva. Você tem que equilibrar ele, porque não é para ele deixar de ser um cachorro. E a natureza do cachorro é latir, rosnar. É da natureza dele. Aí eu quero que ele não seja o que ele nasceu para ser. Então, a ansiedade, ela tem essas características. Como é que eu posso equilibrar a minha ansiedade? Não matá-la. Porque a ansiedade, quando ela é positiva, ela também leva ao prazer, ela leva ao orgasmo. Porque o que é o orgasmo? É a gente se movimenta, né? Cria uma contrai, até que chega uma hora que chega no ápice desta contração e a gente, então, relaxa. E aí liberam todos os hormônios, chega toda, entende? É um prazer. Então, não tê-la, né, esse movimento, porque é um próprio do desejo, não descontrolado. Entende? Equilibrado, porque senão a gente tem o desejo, começa a ir com todo mundo, começa, de repente, tá saindo com o marido da irmã, porque não conseguiu equilibrar os próprios desejos. E aí tá gerando dor em si própria, porque não era isso que queria fazer, porque gosta da irmã, mas não teve equilíbrio em relação aos desejos. Mas se você também não tiver-los em relação ao seu parceiro, como é que fica? Ou em relação a algum parceiro que não seja só, às vezes é sozinha, solteira, tem. Mas entende qual é o equilíbrio? É diferente do controle. Controle quer prender. O equilíbrio quer que você ande de maneira equilibrada. Não quer prender a criatura. Então, calma e aceita um pouquinho dessa sua ansiedade. Entenda, ela se manifesta. E aí você já sente ela no corpo. Porque antes você sentia só na cabeça. Então, pronto. Ok, estamos aqui. Vai dar tudo certo. Tá quase nascendo. Já deu tudo certo. Faltam alguns detalhes. Não tem como vamos dar devagarzinho. Errado. Ansiedade, eu sei que você tá ansiosa, eu também tô. Não vejo a hora disso acontecer. Mas vamos lá, que tem uns pontinhos aqui que a gente ainda precisa resolver. E uma outra dica para você, Diana, aí para todo mundo, que pode ter outros tipos de ansiedade aqui, tem com certeza, a gente tem vários, né? Então tem o seu caso e outros casos, que é chato isso que eu vou falar, porque a gente fica nervosa, a gente fica irritada. Mas, em alguns pontos... Dá na cara. Não, é que é chato isso. É meio incômodo em alguns momentos. Mas é planejamento. Tá. É planejamento, assim, porque senão a gente quer escrever um livro e aí existem milhares de fases até o final do livro. Entende? Então você quer contatar a editora antes de escrever o primeiro capítulo. Entende? Entendi. E aí a gente vai ficando, não, porque não vai dar certo, porque eu não tenho editora. Fica, mas você não tem nem livro. Para que você quer editora? Sim. Então, calma no pensar lá. E o planejamento, ele tem por objetivo ir de fase em fase. Eu ficar lá na frente, gerando aquela dor. Porque a hora que o livro estiver pronto, na boa, a editora vai aparecer. Porque já está criada num plano astral. Eu trouxe o livro porque assim, a gente pensa lá na frente e a gente nem começou, não tem nem o computador para começar a digitação, entendeu? Não tem computador, dá no papel. Sim. Mas esse é o processo. Então, assim, tem algumas técnicas que dá para fazer, que a gente começa de trás para frente, aí você vai atrás, eu quero escrever meu livro. Tá, quero escrever um livro. Legal. Quanto tempo você acha que você precisa, que você gostaria que esse livro tivesse pronto? E que você acha que seja possível? 2 anos. Legal, 2 anos. Então, a gente está aqui, vai 2 anos para frente. Então, 2021 vai estar em 2023. Sei lá, tô aqui só falando. Tá, janeiro de 2023, fevereiro, fevereiro, tá. E o que precisa acontecer antes um pouquinho do livro tá pronto? Tá. Eu preciso ter uma gráfica. E antes um pouquinho, a editora. E antes um pouquinho, até você chegar no dia de hoje. Aí você vai vendo etapas. Entendi. Aí você depois faz essa escadinha e aí depois você começa o processo daqui para lá.
né? Tá, Isso é uma entendi. técnica, é uma Entendi. técnica. Você vai para Tá, frente, o que que vou você fazer. quer? Então, por exemplo, eu quero ser terapeuta holística, quero ter o meu espaço. Tá, legal, quero ter o meu Tá. espaço. Então, quando que você quer isso? Eu quero daqui 1 ano. Legal. Você já tem um curso? Você já sabe ser terapeuta holística? Sim ou não? Se sim, é uma coisa. Se não, é outra coisa. Então, você vai fazendo um processo e possível, né? Não adiantava falar, eu quero ser médica, mas eu nem prestei o vestibular ainda e quero ser médica semana que Sim. vem. Porque é a gestação de cada bebê, Tá. né? E aí eu faço do processo de Entendi. trás para frente e aí depois eu vou só cumprindo pequenas etapas. Entendi. É que, na verdade, ontem também foi o meu primeiro atendimento de psicanálise, né? Ah, que delícia! E aí eu acho que já é uma outra gestação aí, que eu não tinha encaixado ainda ela, sabe? E ela veio na quinta-feira, a gente tomou um pau na aula, né? E aí daí ela encaixou na marra, entendeu? Ela Viu? teve que encaixar. Então é E assim. aí eu acho que é aí que pegou a ansiedade. Eu não estava muito querendo aceitar, assim. Eu pensei, não, deixa ela mais pra frente, a psicanalista, entendeu? Depois, calma, uma coisa que. Mas, tipo, cara, pula assim, ó, não tem como. Viu Quando como você não encaixa, tem encaixa. controle? Não tenho controle. É isso aí, quando eu não tenho controle. E daí já veio pá, daí já tenho hoje, daí já tem amanhã, daí já Aí, tem ó, aí a quinta. psicanalista teve que manifestar, manifestou, você querendo ou não querendo, ela manifestou. Quando ela manifestou, você teve que ter não controle, porque você não teve equilíbrio para lidar com a psicanalista que surge, né? Tem gente que Sim, quer controlar e aí fala, não, porque não é hora. Só que ela tá aqui. então, Aí ela começa, então eu confundi a ansiedade com controle. sim, Eu acho que é mais controle do que ansiedade, porque né? ansiedade é aquela ansiedade que treme e tal e não dói. O controle é uma coisa que ele trava, ele me trava. Agora eu Sim. entendi também, é mais uma coisa difícil. Equilíbrio, equilíbrio é a palavra, caminho do meio. Já venho Tá, os monges falando isso há milhares de anos, 5.000 anos. sim, É equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 8, nem entre o 8 e o 80, tem o 9, o 10, o 11, o 50, 58, 59, 60, 60. É uma variável gigante. E é o equilíbrio esse, entre todas as coisas que vai fazer a gente caminhar, né? Tentar porque mantendo esse equilíbrio. o equilíbrio entre 8 e 80, se for analisar, não é 40, né? Não, não, Tá aí, entendeu? Tá aí. É virou a porque a gente chave. é muito racional e determinista. E isso é o que faz a gente sofrer. É assim, porque se não for assim, não é assim, né? Tem muitas variáveis aí no meio de tudo isso. E a gente precisa raciocinar, Tá, né? A gente precisa ter um raciocínio. Enfim, a gente fala dessa questão do raciocinar e racionalizar num outro momento. Não vou trazer isso agora. Mas é isso, é equilíbrio, tá? Porque o óbvio tá, nunca é tão óbvio quanto parece. 7 dicas sim. incríveis para você resolver tudo na sua vida. Ah, gente, as pessoas ainda estão acreditando na minha conversa. Se fosse assim, o mundo já estava outro, porque tem 550 livros lá, 10 maneiras absolutamente resolvedoras de. Nossa, não é assim. Não existe, não dessa maneira, Não. né? Tem o Murilo, ele diz uma coisa que é verdade. Ele fala assim, ó. Como é que é? Se o, ó, se um pedreiro leva 1 mês, 30 dias, para construir um muro, se tiver 2 pedreiros, eles vão levar quantos dias para construir o muro? O que vem na cabeça é que eles vão fazer em metade do tempo, né? Mas com certeza tem uma pegadinha aí. Claro, Que porque eu ó, não. Que agora, nesse momento, eu não vou ficar matematicamente raciocinando. Sim, falando, racionalmente, logicamente, só logicamente falando, ou matematicamente falando,
Um pedreiro leva 30 dias. Se tiver 2 pedreiros para construir o mesmo muro, eles vão levar 15 dias. Porém, os pedreiros vão ficar amigos. Eles vão conversar, eles vão ter papo. Então, pode ser que eles levem os mesmos 30 dias para construir o muro lá daquela casa que é dele. E aí, pode ser que ele leve até mais do que 30 dias, porque eles vão conversar, eles vão sair para almoçar junto, eles vão demorar mais, eles vão contar piada, eles vão se divertir no processo. Então, matematicamente é uma coisa, e a vida física, ela tem os seus padrões, mas ela tem as suas variáveis emocionais, e isso é que a gente imprime. Pode ser que o muro de 30 dias ficasse melhor estruturalmente falando, mas emocionalmente falando, o muro dos dois pode ficar mais alegre ou mais triste. E aí a gente não sabe, porque algumas casas têm vida e tudo acontece com bem e outras não. E aí eu fui pro espiritual de novo. Bem espiritual. Sim. Porque se eu for falar aí até das construções, que tem coisas enterradas no meio da construção, eu nem quero ir para esse papo, porque fica bem pesado. Eu só tô falando de emoção. Mas já fui contigo. A gente falar de magia, já fui contigo no feio. pensamento. Sim, já fui contigo lá. Tá? Agora, então nesse isso, momento. Flor. Então, acalma essa ansiedade no sentido de acalma a ansiedade. Equilibra, não controla. E entenda que tudo está em processo de gestação. Essa terapeuta está nascendo. Tá bom? Tá bom. Então é isso, Dai. A gente fala mais. Obrigada. Momento. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.